Senhoras e senhores, vamos de polêmica? Vou responder hoje no Responde uma dúvida que apareceu algumas dezenas de vezes, para ser sincero. É bastante comum, mas eu quero explorar o raciocínio que está por trás disso e defender um ponto de vista que é bastante meu e no qual eu acredito bastante. Quem me acompanha lá no Instagram, principalmente nos stories, nas perguntas do Responde, nas caixinhas, está acostumado a me ver falar sobre isso. Quem não, pelo menos vai ter a chance de ver isso abordado aqui um pouquinho. A pergunta é: que pessoa eu sigo para aprender sobre determinado assunto? Quem eu sigo para aprender sobre BI? Quem eu sigo para aprender sobre inteligência competitiva? E aí eu queria falar um pouquinho sobre quem você deve seguir para aprender qualquer coisa que você quiser. Vamos lá? Olá, eu sou Rafael Reis, fundador da Nova Escola de Marketing, junto com Maurício Zani, um projeto de educação em marketing digital, iniciado em 2016 e no qual a gente acredita demais. Nós somos profissionais com 20 anos de carreira em marketing digital. Eu comecei em 1997 nessa área, muito antes de existir até a internet rápida no Brasil. E uma coisa que me chama muito a atenção hoje em dia é quando as pessoas vêm no Instagram me perguntar quem elas devem seguir para aprender determinada coisa. Não que isso seja culpa dessas pessoas, mas eu vejo que isso é um comportamento, digamos assim, geracional, de uma geração que chegou na internet pelas redes sociais e que está acostumada a só consumir informação pelas redes sociais. E isso é uma coisa que, de certa forma, é bastante preocupante, porque parece que há um entendimento de que a única forma de aprender é seguindo pessoas especialistas em um determinado assunto. Eu já gravei vídeos muito antigos em que eu falava isso, sobre como hackear o processo de aprendizagem, e aí você pode se tornar uma pessoa minimamente versada, né, com a competência mínima em vários assuntos, se você lê os 3 livros mais vendidos de qualquer área. Então, olha, eu me interessei por inteligência competitiva. Então você pode ir lá no Google e pesquisar os 3 livros mais vendidos sobre inteligência competitiva, entra na sua livraria preferida, compra esses 3 livros, pode ser em formato Kindle, pode ser em livro digital, pode ser livro físico, do jeito que for mais fácil para você, e lê esses 3 livros. 30 horas de esforço, você vai ter um conhecimento já muito avançado, para quem não sabia nada até então, sobre aquele determinado assunto. Em muitos momentos eu quis aprender sobre algumas coisas, mas não com o nível de profundidade de um especialista e com meia dúzia de buscas no Google e algumas horas de vídeos no YouTube, deu para aprender bastante coisa para um leigo, pensando que eu queria aquilo para uso na minha vida pessoal, eu não queria me tornar um especialista no assunto, um professor no assunto. Então, quando alguém posta conteúdo em rede social, quando alguém gera conteúdo em rede social, a gente tem um limite do nível de profundidade que é possível ir naquele conteúdo, do nível de qualidade que é possível oferecer naquele conteúdo. Então você consegue ir até um determinado ponto, mas você não consegue passar dali. E na andragogia, né, no ensino para adultos, a gente tem várias características de como esse aprendizado funciona, de como um adulto aprende. E basicamente o cérebro adulto aprende fazendo, botando a mão na massa e não ouvindo alguém falar. Né? Ouvindo alguém falar, você aprende a repetir o que a pessoa disse, mas você não aprende necessariamente a fazer. Você só aprende a fazer fazendo, praticando. Já falei em outros vídeos aqui sobre a regra das 10.000 horas, sobre soft skills e hard skills, sobre desenvolvimento de competências, como ser um profissional desejado. Então tem outros vídeos que você pode aproveitar sobre esse assunto. E aí quando você se limita a querer aprender um assunto seguindo alguém, você basicamente está numa postura passiva de aprendizado, em que você segue alguém, você está acreditando que o algoritmo da rede social vai te entregar tudo que aquela pessoa postar, e na prática não é isso que acontece, né? Você vai ver alguns posts, não existe linearidade naquele aprendizado, então você está postando, você está recebendo conteúdo na ordem que a pessoa está postando, independente da fase em que você está na sua jornada de aprendizado. Se você é um leigo e não sabe nada, qualquer coisa que a pessoa postar, uou, é uma baita novidade. Se você já tem alguma experiência, algumas coisas que a pessoa postar já não são novidade para você. Então o nível de interesse do seu cérebro já vai ser menor. Se você já é uma pessoa com alguma experiência, uma pessoa mediana ali na área, naquele assunto, a maioria dos assuntos não vão trazer grandes novidades para você. E se você é um usuário avançado daquele determinado assunto, cara, 90% do conteúdo não vai te servir para porcaria nenhuma. Ao ponto em que se você vai para a aprendizagem ativa,
né? Você vai atrás daquilo que você quer saber, você tem um processo de aprendizado muito mais aprofundado. O nosso cérebro tem vários mecanismos de aprendizado e de retenção. E aí existem profundidades de retenção de informação de acordo com a profundidade de dedicação que você dá para aquilo. Se você só vê uma informação, mas você não anota, você tem um determinado nível de retenção. Se você vê e anota, você tem um outro nível. Se você vê, ouve e anota, você tem um nível maior ainda. Se você lê, você tem um nível mais profundo de compreensão. Se você lê e anota os tópicos e grifa as partes mais importantes, ou eventualmente transcreve as partes mais importantes, você tem ainda um nível de retenção maior. O que isso significa? Depois de algum tempo, a quantidade de coisas que você vai se lembrar sobre o que você estudou vai ser muito maior. Então, a retenção de informação é maior. Só que a gente tem a outra fase da aprendizagem, que é a prática daquilo que se aprendeu. Então, você viu alguma coisa, você ouviu sobre como se faz, você viu exemplos e aí você tem que sentar e fazer, né? É aquela hora na faculdade que a gente odeia, que é a hora que você tem que fazer trabalho de grupo, né? Que tipicamente é um cara que trabalha e alguns que botam um nome no trabalho. Mas enfim, né? Regras da vida, isso vai ser assim para o resto da vida. E a hora que você chega nas empresas acontece a mesma coisa. Tem aquele pessoal que só está fazendo o básico e tem aquela galera que está dando sangue. E aí, depois de 10 anos, de 20 anos, você vê a diferença entre quem sempre só fez o básico e quem sempre deu o sangue, né? E aí tem gente que só faz o básico e reclama. A empresa não dá oportunidade, a empresa não investe na gente, a gente não pode crescer, né? A empresa é uma meu chefe é folgado. E você vê a galera que dá o sangue, que se dedica, que quer fazer a coisa acontecer, e já está em outro nível salarial, em outro nível de desenvolvimento, talvez numa outra empresa muito melhor, ou talvez numa função muito mais avançada dentro da empresa, porque vai atrás da informação, tem atitude, quer fazer a coisa acontecer, né? Aquilo que o mercado costuma chamar de sangue no zóio, né? Tem aquele tesão pela vida, pelo trabalho, de fazer as coisas bem feitas. Qual que é o grande ponto aqui? Seguir pessoas em redes sociais é uma forma de você se manter informado, é uma forma de você se manter minimamente atualizado sobre algumas tendências do mercado, sobre quais são as coisas que estão chamando mais atenção, sobre quais assuntos estão mais em evidência, mas você tem que considerar uma coisa chamada de viés, né, que é a tendência que alguém coloca numa informação. A pessoa que criou aquele conteúdo e postou, ela tem uma intenção ao fazer aquilo. Se você sabe qual é a intenção dela, você pode se proteger dessa intenção. Se você não sabe, você pode estar sendo manipulado pela intenção de alguém, que quer dizer que determinada coisa está acontecendo, quando isso não é o reflexo da realidade no mercado. E aí, se você segue 2, 3, 4, 10 pessoas enviesadas, elas vão construir uma percepção sobre algo na sua cabeça que não se reflete na realidade do mercado. E isso, infelizmente, tem acontecido em maioria nas redes sociais. Isso não é uma exceção. Isso é a regra. Em grandes áreas, em várias áreas, tem muita gente gerando informação enviesada, dizendo que o mercado está indo para um determinado caminho, quando quem está no mercado sabe que o mercado está indo para outro caminho. Gente que diz que não, está cheio de oportunidade, e aí você vai ver no mercado está faltando oportunidade. Ou gente que está dizendo, não, essa área está saturada, e você vai no mercado e você vai ver que está cheio de vaga, que as empresas estão loucas atrás de profissionais e não acham profissionais. Então esse enviesamento acaba criando um universo paralelo na cabeça das pessoas que não está refletido na realidade. Portanto, para responder a pergunta do meu querido aluno aqui, quem eu devo seguir para aprender sobre determinado assunto? Cara, não fique numa posição passiva de tipo, eu vou seguir 2, 3, 4 pessoas e isso é o suficiente que eu preciso saber. Isso é o que a gente chama da nata, sabe? É só a espuminha do leite lá em cima. Isso não é o conhecimento todo, é só o raso, aquela coisinha que faz barulho lá em cima e que o cara faz desenho lá e fica bonitinho, mas não é a profundidade da coisa, né? A hora que você passa da espuma e vai para a parte mais profunda, você vê que tem muito mais coisa lá dentro para saber sobre aquele assunto. Para isso, eu te recomendo a aprendizagem ativa. Vá no Google e busque sobre aquele assunto e descubra quem são as principais fontes. Vá no Google, busque e descubra quem são os principais autores. Descubra quais são as melhores escolas, quais são os melhores cursos, quem são as pessoas que no mercado real, na prática, estão fazendo aquela coisa. E não só as pessoas que dizem na rede social que fazem determinada coisa. Uma última dica para você se livrar de charlatões e estelionatários e vendedores de sonhos, né, os famosos gurus de rede social, é você pesquisar o passado da pessoa. Então a pessoa vai lá e diz, Eu sou especialista em Instagram, eu sou
do Instagram, eu manjo tudo de Instagram. A p do Instagram foi praticamente eu que inventei. Né? E aí você fala, tá bom, vamos ver o que essa pessoa faz. Pega o nome dela, joga no Google. Primeira coisa que você tem que fazer. Pega o nome dela, joga no LinkedIn, vê onde ela trabalhou antes. E aí muitas vezes você vai ver que esse pseudo-especialista nunca trabalhou com aquele assunto na área, nunca teve um cliente, nunca trabalhou em uma empresa específica da área, tem uma carreira fabricada e é um especialista auto-intitulado, né? Ele resolveu que ele é um especialista sobre o assunto. E tem muito contador de história hoje em dia. E o problema é que essas pessoas contam histórias legais, fazem promessas agressivas do tipo: se você fizer o meu curso, você vai saber tudo o que você precisa sobre o Instagram. Você vai ser o rei do Instagram, o Zuckerberg vai querer contratar você. E aí você vai ficar milionário só com o meu curso de Instagram. E aí a pessoa vai lá e paga 2, 3, 4, 10 mil reais no curso do pilantra, aprende meia dúzia de coisa básica que teria aprendido em tutorial no YouTube, e aí vai se frustrar depois vendo que vai receber uma merreca para criar 2, 3 posts no Instagram por semana. Não seja essa pessoa, não seja enganado. Mantenha seu senso crítico e seu radar extremamente ligado e aberto para esse tipo de coisa e pesquise ativamente. Né? Vá atrás da reputação das pessoas que você quer seguir para saber se você está seguindo gente de verdade, de carne e osso, ou guri de montanha que leva as pessoas lá para cima para morrerem congeladas. É muito perigoso você seguir pessoas que vão, de certa forma, desestruturar a sua carreira e te levar para um caminho que não é o caminho que o mercado tem, não é o caminho que as pessoas de sucesso, de verdade, do mercado têm, e que, na verdade, só vai te fazer gastar dinheiro com um curso que não serve para nada. Né? Então, muito cuidado com quem você vai seguir para aprender determinado assunto, porque, às vezes, o que parece bonito, na verdade, está sendo só fabricado e não reflete a realidade, não reflete o que o mundo de verdade, o mundo real, o mercado real está esperando das pessoas. Eu sei que pode parecer um pouco ofensivo falar dessa forma, mas é porque realmente me dói ver as pessoas sendo enganadas por pseudo-especialistas, por gurus de redes sociais e ver que vários mercados foram destruídos por essas pessoas. Né? O mercado de coaching foi completamente ridicularizado pelos especialistas fabricados e eu vejo, nos últimos 10 anos, o mercado de marketing digital também sendo massacrado, dissolvido e se tornando motivo de chacota por gente que não quer, na verdade, compartilhar nada útil e só quer arrancar dinheiro vendendo oportunidades que na prática não existem. Se você já viveu uma experiência dessa, não precisa citar nomes, compartilha com a gente aqui nos comentários. Se você já se frustrou seguindo alguém, ou se você eventualmente já comprou um curso que não serviu para nada, né? Não precisa dar nome se você não quiser, isso é antiético, mas compartilha a sua história aqui nos comentários. Vamos ajudar mais gente a se proteger das informações falsas e mais gente a seguir gente de verdade, gente de carne e osso, gente que não tem medo de trabalhar, de gerar valor e quer ser remunerado por um trabalho que realmente gera valor e não enganar as outras pessoas vendendo coisas que não servem para nada. É isso aí, meu nome é Rafael Reis. Se você acompanhou esse vídeo até o fim, muito obrigado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu comentário aí, vamos conversar. Deixa eu entender o que não te agradou aqui nessa conversa. É isso aí, até o próximo.